Unidade 1, Tecnologia. Aula 2.2, Conteúdo: Origem e evolução dos seres vivos. Habilidade: compreender como seres vivos são classificados e nomeados. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores. Vamos continuar nossa aula de ciências falando dos seres vivos e das suas características. Então, para a gente entender o que é vida, né, o que ela representa, como que ela sobrevive, como ela existe no ambiente, a gente precisa observar algumas características que os seres vivos têm e diferenciá-los dos seres que não são vivos, tá ok? Então, vamos ver o que é vida. Então, vida é um termo bem relativo, né? Mas os seres vivos, né, que a gente conhece, respiram a sua forma, alguns respiram oxigênio, outros não, fazem de forma anaeróbica. Os seres vivos se reproduzem, têm metabolismo, têm muitas características, tá? Então, a gente tem aí diferenciando um ser vivo de um ser não vivo, né? Então, a gente tem o gatinho representando um ser vivo e uma rocha representando um ser que não é vivo, né? Então, a rocha existe ali no ambiente, tem seus minerais, seus componentes, né? Mas a rocha não tem as capacidades ali de se reproduzirem como os seres vivos, né? Não tem células, que é o princípio da vida, né? Não se reproduzem, as rochas só existem ali no ambiente, são formações, né, com minérios que existem no nosso ambiente, tá? Então, os seres vivos possuem várias características que o distinguem dos seres que não são vivos, tá bom? Então, vamos ver algumas características dessas. Vamos para a primeira delas, que é o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de substâncias químicas, de transformações químicas que acontecem dentro das células, tá? Então, os seres vivos, todos eles possuem células. Então, a gente está vendo aí na imagem o girassol, que está cheio de abelhas, né? Então, o girassol é um ser vivo, tem células, as abelhas têm células, tá? Então, todos os seres vivos que você pensar e imaginar têm células, tá ok? Então, dentro dessas células acontece o que a gente chama de metabolismo, que são as substâncias, as transformações das substâncias químicas que acontecem dentro da célula, né? Porque todos os seres vivos precisam de quê? Precisam respirar, precisam se alimentar. Então, tudo isso acontece lá dentro das nossas células. Então, quando a gente come, né, a gente come lá um pedaço de pão, toma um pouquinho de café, o que vai acontecer? Dentro do nosso estômago, aquela refeição vai ser quebrada em partículas menores e vai ser enviada para as minhas células. Então, todos aqueles nutrientes, minerais, né, sais minerais, tudo isso vai parar lá nas minhas células e vai acontecer o quê? O metabolismo. Vai liberar energia, vai ajudar ali na minha respiração, né, vai nos dar ali vitaminas necessárias para sobreviver. Então, o metabolismo é isso, esse conjunto de transformações químicas que acontecem dentro das nossas células, tá bom? Vamos para o outro termo, que é movimento. Então, os seres vivos têm movimento. Movimento, né? Até as plantas mesmo se movimentam. Então, a gente viu o exemplo do girassol, até ainda há pouco a professora Gisele também, que o girassol, ele segue, né, o sol ali, ele fica buscando sempre a luz solar. Então, isso acontece com as plantas, mesmo que a gente não consiga observar, né? Eu vou ficar olhando para uma planta e esperar ela se mexer, não, tá? Então, mas se eu colocar uma câmera, eu consigo observar um certo movimento dela, do crescimento dela, né? Da folhinha brotando, algo mais devagar do que um animal, tá? Mas elas têm movimento. Então, as células reagem, crescem, se reproduzem e aí geram um movimento naquele ser, tá bom? Então, todos os seres vivos têm movimento. A próxima habilidade que os seres vivos têm é a reatividade. Então, a gente tem essa capacidade de reagir ao ambiente. Então, seja a gente, de repente, ligarem uma luz forte no nosso rosto, né? Então, a gente já reage fechando ali os olhos, colocando a mão no rosto, seja ao sol. Então, a gente tem reatividade ao ambiente, a gente interage com o ambiente, né? Então, se a gente está num ambiente quente, a gente vai suar.
Se estamos no ambiente frio, nós vamos sentir frio, nossos pelos vão ficar eriçados, né? Então, nós temos reatividade ao ambiente. Então, todos os seres vivos têm essa reatividade ao ambiente, ok? O crescimento também é uma característica primordial dos seres vivos. Então, a gente vê aí na imagem o filhotinho de cachorro. Vocês podem ver que ele está passando pela sua fase de filhotinho, vai crescendo até se tornar um indivíduo adulto. Então, todos os seres vivos têm essa capacidade de crescer, tá? Então, as suas células, né, depois que ocorre ali a fecundação, o encontro dos gametas, né, seja ali no cachorrinho, nos seres humanos, que vai acontecer? As células começam a se multiplicar e começam a formar os tecidos, né? Então, isso vai aumentando também o tamanho, né, o crescimento daquele indivíduo, tá? Então, seja ali em um bebê, em um cachorrinho, em um outro animal, ou seja, nas plantas, né? Então, os seres vivos têm essa capacidade de crescimento, porque suas células vão se multiplicando, formando tecidos e vai aumentando ali o tamanho daquele indivíduo, tá ok? Outra característica dos seres vivos são a reprodução, né? Então, todos os seres vivos se reproduzem, tá? A gente tem na imagem um cachorrinho com seus filhotinhos, né? Então, todos os seres vivos se reproduzem. Uns se reproduzem de forma sexuada, né, com encontro de gametas, como a maioria dos animais, né? E aí outros vão se reproduzir de forma assexuada, tá? Então, por brotamento, bipartição, que a gente vai estudar mais lá na frente os outros seres vivos que nós temos aí na natureza. Mas todos os seres vivos têm essa capacidade de se reproduzir e gerar descendentes, tá ok? Uma outra forma também, uma outra característica dos seres vivos é a organização. Então, nós temos a capacidade de se organizar. Como assim, professora? A gente falou ali de células para vocês, então, as nossas células do nosso corpo se organizam, né? Então, nós temos várias células de vários tipos no nosso corpo e a gente vai ter cada uma a sua forma de organização. Vai se organizar em células, depois vai formar várias células do mesmo tipo, vão formar os tecidos, depois vão formar os órgãos, e os órgãos se organizam em sistemas, né? Então, nos seres humanos, nós temos sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório. Então, os seres vivos têm essa capacidade de organizar, de se organizar. Então, o próprio corpo se organiza ali com as suas células, os seus tecidos, os seus órgãos e funcionam, né, ali em conjunto para manter a sobrevivência do indivíduo, ok? Então, falando tanto de células, vamos ver as células. Então, os seres vivos são formados por células, por isso diz que elas são a unidade básica da vida. Então, todos os seres vivos, tudo que você pensar que é vivo, possui célula, tá? E aqui nessa imagem, vocês estão vendo o tecido de uma cebola, tá? Então, se eu pegar uma cebola e tirar uma fina camada dela, colocar um corante e colocar no microscópio, eu vou ver essas células aqui de cebola, tá ok? Então, aqui são células, a gente pode ver elas bem divididas, né? Como a cebola é um vegetal, então a gente vê aqui a sua parede celular, vemos aqui ao centro o núcleo, que está bem coradinho, né? Aí você vai falar assim, professora, essa célula está vazia, não tem nada dentro dela. Não é isso não, tá, gente? Tem organelas aqui dentro que vão ajudar no funcionamento dessa célula, tá? Então, as células possuem as organelas que também se organizam lá dentro e funcionam, né? E aí dão a capacidade das células de se reproduzirem, de respirarem, de aproveitarem nutrientes, tá bom? Eu só não consigo enxergar aqui porque o corante que eu usei não coloriu elas e também eu precisaria de um microscópio mais potente para eu poder visualizá-las, porque elas são bem pequenas, tá? Então aqui são as células de uma cebola, certo? Então as células elas formam os seres vivos, né? Então elas são a unidade básica da vida, tá bom? Porque tudo acontece inicialmente dentro das células e aí, de forma
com que funcione ali para o tecido, para os órgãos e para o sistema daquele ser vivo, tá certo? Então, a gente viu aí as células da cebola. E aí, no interior das células é que se realiza o metabolismo que eu falei para vocês, né? Então, é aquela capacidade de transformar os nutrientes que foram ingeridos, né? O oxigênio que chega até as células. Então, o metabolismo é essa transformação química que acontece dentro das células para mantê-la viva, para ajudá-la a se reproduzir, entre outras coisas, tá? E aí sempre as células vão se originar de células pré-existentes, ou seja, células que já existiram, né? Então, os seres vivos não têm capacidade de se reproduzir? Então, assim, sempre a célula vai se originar de uma outra que já existia antes, ok? E nas células a gente vai encontrar o DNA. DNA é um material genético, material hereditário, tá? Que vai dar ali todas as informações acerca daquela célula e daquele ser vivo, ok? Então, a gente vê aqui nessa imagem uma célula vegetal. Na célula vegetal, a gente consegue observar aqui a sua membrana, juntamente com a sua parede celular, bem parecida com a que a gente viu anteriormente, né? Vemos aqui a mitocôndria, que está aqui em vermelho, dentro da célula. Vemos aqui retículo endoplasmático. Então, todas essas aqui são organelas, tá? E aqui ao centro, a gente vê o núcleo, e dentro do núcleo vai ter o DNA, tá? Então, aqui dentro do núcleo. Esse DNA vai guardar todas as informações desse ser vivo, ok? E aí, todas essas organelas que eu mostrei para vocês, e outras aí que não dá para ver direito, elas vão ajudar essa célula a sobreviver, a se reproduzir, ok? Então, essas são as organelas. E aí, as células podem ter diferentes tamanhos, né? A gente viu ainda há pouco a célula da cebola, então, para eu visualizar essa célula, tem que usar o microscópio, né? Mas vão ter células que eu consigo enxergar, tá? E aí, olha só, a célula é tão pequena que a gente tem aqui algumas representações da dimensão das células, tá bom? E aí eu tenho aqui, olha só, essa escala que mostra o tamanho das coisas, né? Então, vamos ver aqui, primeiro o planeta Terra, né? Vou mostrar para vocês aqui o planeta Terra. Ele tem 12.740 quilômetros de diâmetro, ok? Então, esse é o tamanho do planeta Terra. E aí, comparando aqui no início com um átomo de hidrogênio. Olha só, muito pequeno, né? A gente pode observar. Mas essa escala, a gente nem conseguiria ver o átomo de hidrogênio, tá bom? É só para representar para vocês mesmo. Aí temos a seguinte molécula de água. Temos aqui o DNA, uma bactéria, tá? Que a gente também não conseguiria ver a olho nu. E aí, maior do que a bactéria, temos uma hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Um pouco maior, nós temos um carrapato, e a gente já consegue enxergar a olho nu, né? Carrapato, uma moeda, a bola de futebol e o planeta Terra. Então, a gente tem aqui só uma escala para mostrar para vocês a diferença do tamanho, né? E a dimensão das células, tá bom? E aí, para a gente conseguir visualizar as células, nós temos o microscópio. Então, as células, elas precisam, quando vão ser estudadas, elas precisam ser visualizadas no microscópio. Então, o microscópio, ele foi inventado, né, com justamente essa finalidade de visualizar coisas bem pequenas, tá? Então, as células têm formatos, tamanhos e funções diferentes, né? Então, o microscópio ajudou o quê? A visualizar essas células. Como? Com um conjunto de lentes, um feixe de luz, que a gente consegue observar as células, tá? Então, antes da invenção do microscópio, não se tinha dimensão do tamanho das células, só se sabia que eram muito pequenas, né? Só se tinha ideia que eram muito pequenas, tá? E aí, como eu falei para vocês, as células, né? Tem células que a gente vai conseguir ver a olho nu, que são algumas, como aqui a gema do ovo, né? Então, temos as células que são chamadas de células macroscópicas,
né? Células macroscópicas. Então, temos aqui a gema de um ovo, que é uma célula, e o alvéolo de uma laranja. Então, se você corta ali uma laranja e tira um alvéolozinho, aquele que você, quando estoura, sai um pouquinho de suco de laranja, aquilo é uma célula da laranja, tá bom? E as células que são microscópicas são muito pequenas, né? Então, elas só podem ser vistas com o auxílio do microscópio, tá? Como exemplo, nós temos bactérias, protozoários, temos aqui a ameba, a célula vegetal. Então, são células microscópicas que só podem ser vistas com o microscópio. Os seres vivos são muitos, né? Desde bactérias, né? Que são organismos que a gente não consegue ver a olho nu, até grandes animais de grande porte, né? Baleia, elefante. Então, os seres vivos, para se organizarem, para a gente entender melhor eles, né? Eles foram agrupados em reinos, tá? Então, os seres vivos são agrupados em reinos para que a gente consiga entender ali suas classificações. Então, eles têm características distintas. Então, por isso, foram criados os reinos dos seres vivos. Como eu falei para vocês, são muito diversos, né? Tem de muitos tamanhos, eles vivem de diferentes formas, em diferentes ambientes. Então, o reino dos seres vivos, os reinos foram criados justamente para que a gente pudesse classificá-los, tá bom? Então, antigamente, todos os seres vivos eram colocados em apenas dois reinos, animais e plantas. E aí, foi-se vendo a necessidade de verificar as suas características, né? Porque os animais são diversos, né? Então, a gente tem aí de carrapato a uma girafa. São animais, mas são muito diferentes, vivem de maneiras diferentes, né? E plantas, nós temos aí os musgos, né? Até plantas grandes, de grande porte, como as mangueiras. Então, os reinos foram criados justamente para classificar cada um desses seres vivos, né? Segundo as suas características, suas formas de vida, sua forma de reprodução, tá? Então, isso aconteceu em 1969, nem faz tanto tempo assim, né? Que esse ecólogo aí que a gente está vendo na foto, o Robert Whittaker, né? Ele propôs os 5 reinos, com graus de complexidade e meios de nutrição. Então, ele foi pegando os animais conhecidos e foi agrupando, né? Então, a gente pode observar aqui nesse gráfico, olha só, aqui nesse gráfico nos mostra a quantidade desses indivíduos. Então, nós temos aqui, primeiramente, os animais, né? Que tem uma estimativa, esses números não são exatos, tá? Porque a cada dia a gente descobre mais e mais seres vivos. Então, temos aqui os animais, tem cerca de 280 mil espécies, tá? Conhecidas. E aí está sendo representado aqui no gráfico em vermelho, ok? As plantas, nós temos aí 290 mil espécies, aproximadamente. Então, está sendo representado aqui em laranja. Os fungos, aqui nós temos cerca de 70 mil espécies e está representado aqui pela cor rosa nesse gráfico. Temos os protozoários, são esses seres aqui que são também microscópicos, que representam aí cerca de 40 mil espécies conhecidas até agora. E aí está sendo representado aí pelo azul escuro. Temos as algas, tá? Estão aqui em 27 mil espécies. Está sendo representado aqui por azul claro. Bactérias, cerca de 5 mil espécies, tá? Está sendo representado aqui pela cor verde, bem fininha, né? E temos os insetos, que são a maioria, olha só, que estão em amarelo, cerca de 950 mil espécies, quase 1 milhão, né? E aí, nós temos aqui o vírus. Os vírus estão aqui, mas eles não fazem parte dos seres vivos, tá? Então, os vírus existem, eles são um capítulo à parte, mas eles não estão dentro desses reinos, tá? Porque eles não são seres vivos, tá bom? Estão só representando aí porque eles estão constantemente conosco, né? E eles têm cerca de 1.000 espécies conhecidas, tá? 1.000 tipos de vírus, na verdade, tá bom? E aí, com todos esses números, então imagine, é uma quantidade enorme de seres vivos se a gente fosse somar todos eles, né? Então, teve-se essa necessidade de classificar esses indivíduos,
esses seres vivos em reinos para que se pudesse estudá-los melhor, tá bom? E aí a gente consegue observar nesse gráfico a quantidade de espécies conhecidas até o momento, tá bom? Então, foi esse ecólogo que propôs essa classificação dos reinos. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, tá? Vamos começar com o primeiro reino, que é o reino Monera. Então, esse reino são organismos unicelulares que não possuem núcleo organizado nem organelas envolvidas por membranas no citoplasma. Então, vocês lembram que ainda há pouco eu mostrei a célula, as organelas? Então, ela é uma célula, né, um organismo que é unicelular, ou seja, possui apenas uma célula, tá? Mas as organelas dela são diferentes, não são envolvidas por membranas, mas mesmo assim funcionam como uma célula, tá bom? E aí aqui na imagem a gente consegue observar alguns representantes, né, do reino Monera, que são as bactérias, né, as tão conhecidas bactérias, certo? Então a gente observa aqui um representante do reino Monera, tá? Então as bactérias foram agrupadas nesse reino, juntamente com as cianobactérias, que estão aqui do lado, e aí elas têm características bem parecidas, por isso estão no mesmo reino, ou seja, são organismos unicelulares, possuem uma única célula, o seu núcleo não é individualizado, o seu material genético, que é o DNA, fica ali espalhado por todo o citoplasma, tá? E as suas organelas também são diferentes, não tem membranas, tá? Mas são seres vivos pertencentes ao reino Monera, ok? Vamos ver o próximo reino, que é o reino dos fungos. O reino dos fungos, olha só, o reino dos fungos, tá? Então, a gente tem aí alguns representantes para mostrar para vocês. Temos o bolô de pão, temos ali um queijo que tem um fungo, né, bem aparente, verde, e temos aqui os orelhas de pau. Então, esse reino apresenta esses seres vivos cujas células possuem já um núcleo organizado, ou seja, o DNA fica dentro ali do núcleo, né, envolto por uma membrana, e os fungos podem ser ou pluricelulares, tá? Então, podem ter uma célula ou várias células, tá bom? E aí a gente tem aqui os seus representantes. E anteriormente os fungos já foram até confundidos com plantas, né? Como vocês podem observar aqui, a orelha de pau, olha só. Como ele cresce assim em cima de árvores, troncos, né? Então, pensava-se que eles eram plantas, tá? Mas depois foi se vendo que suas características eram diferentes e aí viu-se que os fungos são muito diversos, né? Então, temos aqui o bolô de pão, temos aqui os fungos usados para a fabricação de queijo, né? E temos muitos outros, temos as leveduras que fabricam ali, ajudam na fermentação do pão, na produção de cerveja, de vinho, tá? E aí os fungos foram agrupados em um reino à parte só deles porque eles são bem diversos e têm suas características próprias, tá bom? O próximo reino que nós vamos ver são o reino dos protistas. Os protistas, eles são microscópicos, tá? E eles são seres ou pluricelulares, né? A gente viu ainda agora as bactérias que são unicelulares, são microscópicas, ou seja, não conseguimos enxergar olho nu. Vimos os fungos que conseguimos, né, enxergar olho nu, tá? Quando eles se reproduzem, eles chegam a um tamanho que a gente consegue visualizá-los, tá? E os protistas, eles são microscópicos e a gente não consegue vê-los de forma alguma, tá? E eles podem ser ou pluricelulares, ou seja, podem ter uma ou muitas células. E eles têm vida livre ou ainda podem viver em associação com outros seres vivos, ok? E aí, vocês conhecem protistas sim, vocês já devem ter ouvido falar de ameba, de giardia, né? Então, essas espécies, elas vivem associadas com o ser humano, né? Mesmo que cause prejuízo, que vai naquelas relações ecológicas que a gente viu na aula anterior, né? E aí, aqui na imagem a gente tem a famosa giardia, tá? Que causa a giardíase no ser humano, né? Então, ela vive lá no intestino humano, quando a pessoa está ali acometida com a giardia, né? E aí ela fica ali se alimentando
do que a pessoa come, tá? E ela vive em associação ali no intestino humano, tá bom? Assim como a ameba também, tá certo? E ela vai deixando a pessoa doente, ok? E tem outros protistas que são aqui o paramécio, que é esse aqui que a gente está vendo. Olha. O paramécio vive sozinho na natureza, né? Então, ele vive ali em poças de água, em locais úmidos, e ali ele não precisa parasitar ninguém, ele vive no ambiente e se alimenta do que tem no ambiente, tá? Então, ele também é microscópico, ok? Então, esse foi o reino dos protistas. O próximo reino que nós vamos ver são o reino das plantas. As plantas são os seres capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Possuem clorofila nas suas células e celulose na parede destas. Então, as plantas têm as suas características próprias também, né? Como eu falei para vocês, são de diversos tamanhos, né? Tem desde as briófitas até as plantas de grande porte, que têm frutos, né? Grandes árvores. E aí, as plantas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, né? A gente vai ver esse processo mais lá para frente, que é quando a planta utiliza a luz solar para produzir o seu próprio alimento, tá? E aí, isso acontece por conta da clorofila, né? Que está lá dentro das suas células, que dá essa cor esverdeada para as plantas, tá? Nas suas folhas. E temos também celulose na parede das plantas, né? Que vai ajudar ali as plantas, na verdade, vai ficar fazendo parte ali da composição da parede celular das plantas, tá? E aí a celulose é bem conhecida que ela é utilizada para fabricação de papel, entre outras coisas, tá bom? Então, temos aí o reino das plantas. E aí vamos para o próximo reino, que é o reino animal. Então, no reino dos animais, todos os animais são pluricelulares, tá? Com capacidade de locomoção, a maioria deles, né? Reprodução, e eles vão ser dependentes dos alimentos do ambiente, tá? Então, todos os animais têm essas características, tá bom? Então, aqui na imagem a gente vê os corais, que vivem lá no fundo do mar, né? E aí os corais, eles não se locomovem, né? Mas eles têm aquela capacidade de filtrar o que chega até eles e assim eles se alimentam, tá bom? Temos aqui as emas, né? Que são animais também, que são aves de grande porte. E temos aqui as abelhas, tá? Então, todos esses animais são pluricelulares e aí tem essa capacidade de reprodução e são totalmente dependentes dos alimentos do ambiente, tá bom? Então, vamos estudar esses diferentes tipos de animais também mais lá para frente no nosso componente, tá bom? E aí, essa história de classificação das plantas, classificação dos seres vivos, começou já na Grécia Antiga, tá? Lá no ano 300 a.C., né, com Teófrasto, ele tentou classificar todas as plantas já conhecidas, e aí ele teve como critério a sua forma e o local onde se encontrava. Então, a gente tem uma imagem representando Teófrasto, tá? Lá em 300 a.C. E depois, né, bem depois do Teófrasto, nós tivemos lá o Linneu, né? Que a classificação do Linneu já aconteceu da seguinte forma. Ele viu a necessidade de critérios, né, que seriam comuns para classificar os seres vivos. E ele viu que precisava o quê? Nomear os seres vivos, né? Então, essa classificação facilitaria para que as pessoas soubessem, né, as espécies, gêneros, tudo daqueles indivíduos. Então, em 1735, o naturalista sueco Carl von Linné propôs um sistema de classificação e nomenclatura que é usado até os dias atuais, tá? Então, como foi que ele classificou esses seres vivos? Vamos ver aqui. Então, é usado até hoje. Não temos inicialmente o reino, né? A gente viu ainda há pouco os 5 reinos dos seres vivos. E aí, dentro dos reinos, nós vamos ter o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, ok? Então,
A gente pode ter como exemplo um filhote de cachorro com um lobo. Tá? Então, eles pertencem ao mesmo reino animal, ao mesmo filo, à mesma classe, só que quando chega lá no gênero e espécie, eles vão ser diferentes, né? Então, o cachorro vai diferenciar do lobo somente na espécie, tá? Então, esse foi o tipo de classificação que o Linneu propôs, que é utilizado até hoje, tá? Então, nós precisamos dessa classificação porque são nomes escritos em itálico, né, em latim, e aí nós falamos ali diferentes línguas, né, pelo mundo, e essa classificação ela é única. Então, a classificação científica que eu utilizo para um animal aqui no Brasil vai ser utilizada também por uma pessoa lá no Japão, ou outra pessoa lá na Rússia. Então, vai ser uma classificação única, tá? Então, nós temos aí que chamamos de nomenclatura de espécies, porque há mais de 1 milhão de tipos de seres vivos, por isso precisam ser classificados segundo as suas características, tá? E aí a gente vai ter... por que eu botei aqui a imagem de um supermercado? Porque no supermercado a gente encontra as coisas de acordo com os seus setores, né? Tem o setor de limpeza, setor de alimentos congelados, né? O setor ali de produtos de higiene. Então, a gente tem aí a nomenclatura das espécies para classificar os animais de acordo com as suas características, tá bom? E aí, nós temos a nomenclatura binominal, que é proposta por Linneu também, além de ter criado ali o reino, o filo, a classe, a ordem, tá? Onde cada ser vivo vai ser identificado por seu gênero seguido de sua espécie, tá bom? Então, essa nomenclatura binominal, nós vamos ter, deixa eu só escrever aqui para vocês, dos seres humanos, só para a gente entender. Do ser humano é Homo sapiens, ok? Esse nome é utilizado, essa classificação é utilizada aqui, em outros países também, com línguas diferentes, mas sempre é utilizado dessa forma porque está na língua latina, que é em latim, e aqui a gente tem a representação do gênero, e aqui nós temos da espécie, tá? Então, sempre vai ser dessa forma, ok? Geralmente vai ser sublinhado ou em itálico as letras, tá bom? Ou pode ser ainda em negrito, certo? Muito bem. Então, essa é a nomenclatura binominal, e aí eu só citei o exemplo para vocês do homem, né? Que é o Homo sapiens.